Este vídeo é a representação máxima de tudo o que de errado se passa neste país. Então um condutor bêbado atropelou um GNR de forma mortal, ou seja, o GNR acabou morto, e entretanto foi solto. É verdade, é literalmente isto que aconteceu. Eu venho mostrar-vos a notícia e vamos fazer uns comentários sobre este caso em Alcobaça. Ora, como eu dizia, condutor alcoolizado que atropelou mortalmente um militar da GNR no IC2 foi libertado. O condutor suspeito de atropelar mortalmente um militar da GNR, Jorge Monteiro, na noite de sexta-feira no IC2 em Alcobaça, ficou em liberdade após ser presente a primeira interrogatório judicial. Ou seja, não é como se ele já devesse estar preso, porque há todo um processo judicial a acontecer, mas este homem que deu todos os indícios de ter atropelado mortalmente um GNR está cá fora. É isto, é literalmente isto, tudo o que de errado se passa em Portugal. Eu vi há uns dias atrás um vídeo produzido pelo seu professor António Sousa Lara, em que ele lembrava uma coisa importante da nossa lei, que tanto o indignou e cheíssimo de razão, em que ele basicamente falava da proporcionalidade da autodefesa. O que é que isto significa? Se vocês por alguma razão estiverem em vossa casa, a vossa autodefesa, quando assaltados, tem limites, na medida em que a vossa autodefesa tem que ser proporcional. Se por acaso entram ladrões com facas, paus, etc., para vos assaltar a casa e tentam coagir-vos a permitir que tudo isso aconteça à vossa frente, precisamente com essas armas brancas e outro tipo de armas, vocês não podem pegar numa arma e dar-lhes um tiro, porque arriscam-se a matar os bandidos e isso é desproporcional e vossas excelências ainda se arriscam a acabar na cadeia. É este o país miserável em que vivemos neste momento, em que a proporcionalidade na autodefesa tem que existir, como se um idoso na sua própria casa, quando assaltado, tivesse que pegar numa faca e tentar esfaquear um homem de 30 anos, como se isso fosse sequer possível, enfim, até nos sonhos mais alucinados dos burocratas que gerem este país, quando na verdade o que nós devíamos dizer é o seguinte: o meu amigo entrou numa casa que não lhe pertence, tem que estar disponível para morrer. É isto que tem que acontecer. A autodefesa tem que ser literalmente assim. O meu amigo entrou numa casa que não lhe pertence, está com uma faca a ameaçar um idoso deu-lhe um tiro na testa. Meu amigo, melhor sorte para a próxima, que Deus o tenha e que decida o seu destino, porque o seu destino cá em baixo está decidido. E portanto é tão simples como isto. Não tem que haver sequer debate. Quando temos um idoso, porque a questão da proporcionalidade da força é um disparate, porque impede a utilização de armas de fogo como mecanismo de autodefesa, visto que nós supostamente, segundo a lei, temos que lutar de igual para igual, um homem de 80 anos, um homem de 30, cada um com a sua faca, e o que tiver mais força vence. É isto que os burocratas portugueses acreditam. E portanto os meus amigos têm que perceber que quando estamos a falar de legítima defesa, neste caso em concreto, por exemplo, que eu estou a dar, se houver uma pessoa que invadiu uma propriedade privada e levou um tiro na testa, meu amigo, melhor sorte para a próxima, que Deus decida o seu destino, porque cá em baixo está decidido. É tão simples como isto, quer dizer. Tem que perceber, invadiu propriedade privada, tem que estar disponível para morrer, porque é isso que lhe pode acontecer e é isso que merece se tentar atacar alguém com uma faca. A pessoa está-se a defender. E portanto não há nada mais óbvio do que isto. O acidente ocorreu por volta das 11h20, quando o guarda do destacamento do trânsito da GNR de Leiria se encontrava a assegurar a circulação rodoviária durante uma operação relacionada com o incêndio de um caminhão que mobilizou várias corporações de bombeiros. Estamos a falar de um homem que estava a exercer a sua função, estava apenas a trabalhar e é atropelado por um bêbado às 11h20 da noite. É doloroso de ler esta notícia. Segundo o Ministério da Administração Interna, o condutor seguia no sentido norte-sul quando atingiu violentamente um militar que se encontrava a orientar o trânsito para garantir a segurança das operações de socorro. O impacto foi de tal forma violenta que o corpo de Jorge Monteiro foi arrastado por mais de uma centena de metros. O óbito foi declarado no local. Após o atropelamento, o condutor abandonou inicialmente o local, acabando por regressar pouco tempo depois. Foi submetido ao teste de alcoolemia, acusando uma taxa superior de 1,2 gramas de álcool por litro no sangue, valor que constitui crime. 1,2 no sangue. Eu não sei se o limite neste momento é 0,3, 0,5. Ele tinha mais do dobro se for 0,5. Eu já não me recordo do limite, confesso. Eu, quando conduzo, não bebo. Portanto, tanto se me dá o limite, porque se eu vou conduzir, não vou beber. Portanto, é-me igual. Se beber, não conduzo. São as duas assim. Portanto, tanto se me dá qual é o limite, porque eu não me vou colocar na estrada nessa circunstância. Mas se for 0,5, eu acho que estamos a falar de mais do dobro do limite legal. Fugiu, voltou,
deu-se como claramente culpado e ainda foi solto porque foi sujeito ao primeiro interrogatório e agora até ao próximo fica solto. É tudo de errado o que se passa neste país, honestamente, de um caso absolutamente dramático como é este. O homem foi detido pela GNR, presente a tribunal, tendo posteriormente ficado em liberdade, ficando a aguardar o desenvolvimento do processo judicial. A morte de Jorge Monteiro provocou forte consternação entre militares da GNR, bombeiros e população local, natural de Vila Cova, no concelho de Faf. O guarda seguia a tradição familiar, já que o pai também tinha pertencido à GNR. Segundo o Ministro da Administração Interna, equipas de psicólogos da GNR e do INEM prestaram apoio aos militares e operacionais que presenciaram o acidente. A investigação ao atropelamento prossegue agora sob a direção das autoridades judiciárias. Esta pessoa não poderia estar solta de maneira nenhuma. Porque está à espera de um desenvolvimento judicial. Estamos à espera que ele se ponha a andar, que ele fuja do país. É este país que nós queremos do ponto de vista judicial. Ele agora foge do país e já está. Quer dizer, não sei, é que não há, segundo li aqui nesta notícia, não vejo a obrigatoriedade de apresentações diárias sequer. Não sei se lhe foi retirado o passaporte ou alguma forma que o permita viajar, mas não há indicação disso. É presente ao primeiro interrogatório e é solto. Esta pessoa está solta depois de ter morto um militar da GNR. As pessoas, eu não sei honestamente, se isto não revolta a pessoa comum, eu não sei sinceramente o que é que fará. Estamos a falar de um caso demasiado grave de uma pessoa que estava a servir a população, que diariamente pratica a sua profissão para servir a população, com o perigo da sua própria vida. Neste caso seria uma operação muito mais simples se não tivéssemos um louco a conduzir com mais de 1 grama por litro de sangue de álcool. E, portanto, basicamente, um homem no exercício da sua função leva com um carro em cima, morre e ainda temos a pessoa que claramente cometeu o ato porque voltou ao local, foi preso pela GNR, foi testado 1.2, ele não voltaria ao local se não fosse culpado. E, portanto, eu não percebo como é que um sistema judicial permite que uma figura destas ande à solta. É absolutamente incompreensível e, portanto, este caso é paradigmático de tudo de errado o que se passa neste país. E eu posso-vos garantir de uma coisa, terminando aqui o vídeo. Se por alguma razão este militar da GNR tivesse uma intervenção com um bandido assumido que ele estivesse a perseguir, por alguma razão houvesse troca de tiros e este militar da GNR tivesse o azar de acertar o tiro num bandido, num animal, num selvagem que tenha cometido um ato qualquer, seja uma violação, etc., o bandido até poderia ser julgado e ter alguma pena, mas posso-vos garantir que o militar da GNR nunca mais se endireitava de ter acertado uma bala num bandido. E isto é absolutamente inaceitável. Estas pessoas têm que poder atuar e é injusto, é errado e não podemos continuar a permitir que isto aconteça. E, portanto, fica daqui uma reflexão para vocês sobre este vídeo. É importante pensarmos nas pessoas que querem justiça no país, porque se as autoridades não puderem atuar contra os bandidos, a impunidade aumenta, a criminalidade também, e depois admirem-se que temos um país inseguro. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.